como vocês estão? Tudo bem? Então vamos fazer o vídeo que foi muito pedido, há muito tempo está na lista dos vídeos para eu gravar e eu colocava outros assuntos na frente, enfim, mas foi aumentando o número de pedidos, então vamos falar hoje sobre a dermatite seborreica, tá bom? Solta a vinheta e vamos ver um pouco dessa doença que é bem curtinha. Inflamatória, né, que dá nas áreas ricas em glândulas sebáceas, né? Quando eu faço os vídeos eu acabo lendo alguns livros, eu uso muito o Belda, que é a nossa referência aqui no Brasil, que é um dermato que eu admiro, eu adoro ele, tanto que meu livro é autografado, eu sou fã do Belda, tá bom? E leio outros também para fazer os vídeos para ver se eu tô falando tudo certo, que nem tudo a gente sabe, os detalhes que nem eu faço aqui para vocês. Então eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li, já que o assunto é curto, né? E tem algumas coisas que vocês vão ver que eu não concordo, mas eu vou falar o que está na literatura e o que eu vejo na prática. Então algumas coisas eu não vou concordar, tá bom? Porque não é o que eu vejo aqui na prática, mas minha opinião não conta. Vamos seguir o que a literatura e os autores que só estudam isso estão falando, certo, galera? Então vamos lá. Para começar, quando a gente fala em dermatite seborreica, a gente vai dividir em dois grupos a princípio. Aquela que vai acometer os lactentes, ou seja, até os 3 meses de idade. E daí, pá, encerrou. Tá? Que é devido aos andrógenos maternos, né? Passa pro bebê, tá bom? E a outra, que é a forma do adulto, que dá mais entre a quarta e a sexta décadas, tá? Que é então a forma do adulto, que acomete mais o sexo masculino. Aqui que eu não vou concordar, porque a faixa etária que eu mais atendo é nos 30, 40, 50, daí acaba até pegando um pouco na literatura, tá? Tendo mais homens que mulheres, ok, mais homens têm dermatite seborreica, mas a faixa etária que eu pego em adulto é bem mais inferior do que é relatado na literatura, tá bom? Então, vamos introduzir assim. E não bastando a gente não conhecer tudo sobre a dermatite seborreica, né? A patogênese não é bem conhecida, os detalhes, né? Um livro, ele não concorda muitas vezes com o outro, né? Eu uso geralmente 3. Quando eu quero me atualizar ou fico na dúvida, eu vou ver esses 3. E eles não falam a mesma língua. Então, olha só. E a dermatologia é uma especialidade nova, não é uma especialidade antiga. Então, tem muita doença que ainda vai vir, tem muita coisa que vai mudar. Então, eu queria fazer um adendo aí para vocês entenderem um pouquinho como funciona e como é difícil. A gente não conhece ao certo, mas o que se sabe de certeza? Que a gente vai ter sim a questão da seborreia envolvida, então numa produção sebácea, e o fungo que está hiperproliferado aí na dermatite seborreica, seja do rosto, né, que pega mais essas regiões aqui das sobrancelhas, região frontal, couro cabeludo, área da barba, atrás das orelhas, tá? É o fungo Malassezia, tá? Inclusive eu já atendi bastante dermatite seborreica. O fungo Malassezia, lembrar que ele está no nosso microbioma da pele, tá bom, gente? Então todo mundo tem Malassezia. No entanto, mais pra frente do vídeo eu vou falar, quando ocorre alguma supressão, uma imunidade baixa ou outros fatores, a Malassezia ela cresce a mais do que ela deveria, vamos usar esse termo, tá? Então ela fica hiperproliferada, então ela sai do seu equilíbrio. Tá? Então a Malassezia está lá, convivendo com as bactériazinhas do couro cabeludo, com o P. acnes, com o Staphylococcus, com o Strepto, que são bactérias. E quando tem um desequilíbrio desse microbioma do couro cabeludo ou da pele, o grupo Malassezia, a espécie Malassezia, ela fica acima do que ela deveria. E entre aspas, ela fica patológica. E assim começa a doença. Não se sabe ao certo a patogênese, tá? Então se sabe só desses fatores de certeza, que quais são, que envolve fungos do gênero Malassezia, tá bom? E que envolve a produção sebácea em excesso. Curiosidades, tá bom? A espécie então que mais tem na dermatite seborreica é a Malassezia sp, ok? E as que mais são isoladas das lesões, desculpa gente, me dá crise de riso, é a Malassezia restricta e a Malassezia globosa, tá bom? Tô pensando outra coisa, vamos lá, mas não vou cortar, vai assim, tem paciente chegando. Curiosidades, tá bom? O que também isso aqui é muito doido, prestem atenção na frase que eu vou usar. Então a gente sabe que dá Malassezia, né, os subtipos, então a Malassezia globosa e a Malassezia restricta, que são isoladas das casquinhas, a descamação aí são as mais encontradas. Mas também foi comprovado o quê? Que não é porque eu tenho mais Malassezia crescendo nessas escamas que a minha dermatite seborreica vai ser mais grave. Então eu posso ter pouca Malassezia
e ter mesmo assim uma DS grave. Então não tem uma relação direta, mas sim indireta. Olha só, é bem doido isso. Então quando a gente se aprofunda muito nos assuntos, a gente tem que até cuidar, senão a gente fica doido, né? Então às vezes é melhor saber algumas coisas superficiais do que ser muito cientista e acabar se perdendo aí nas ideias, tá bom? Curiosidade. Também foi descoberto que pacientes HIV positivos possuem mais dermatite seborreica, e daí ninguém sabe explicar por quê. Alguns falam que tem a ver com a imunidade, mas isso seria uma coisa óbvia. Então não foi explicado ao certo por quê. Alguns falam de uma imunidade específica contra a malacésia em quem tem HIV, mas não vi comprovação em nenhum estudo que como eu vou falar, que me convenceu. Eu vi estudos superficiais, então só estou falando a nível de curiosidade. Vamos ver aqui da pergunta que eu fiz. Primeira, do quiz do Instagram, quem não segue, siga lá, @Dr. Alan Osteodermato. A dermatite seborreica tem cura? Vamos lá, 38% responderam sim, 62% responderam não, então vocês acertaram. Não tem cura, tem tratamento, tem remissão, mas a mudança é que tem crises, volta e meia, e o paciente fica bem. Então melhora, recai. É esse aí o curso da doença, tá bom? Não tem cura, tem tratamento. Aqui chegou o paciente aqui, mas se não eu paro e continuo depois. Pergunta do Instagram, meu stories. A dermatite seborreica possui forte associação com o nosso estado emocional. Essa todo mundo sabe, claro que vocês acertaram. 92% responderam sim, 8% não. Claro, tem tudo a ver com o estado emocional, mas não só. Tem outros fatores desencadeantes, além realmente do estresse e do emocional aí também, tá? Que tem as medicações que eu falei, HIV, mas tem essa forte associação sim com o estado emocional, tá bom? Os agravantes da dermatite seborreica. Eu vou conseguir chegar no vídeo até o final, tá bom? Eles citam o calor, roupas que vão deixar mais abafado, né, a umidade. Eu não vou concordar com o calor, porque para mim eu vejo que é muito... Os pacientes vêm mais no inverno, no frio aumenta a prevalência da DS, então, ok, tá? Alguns medicamentos, vou citar os principais: metildopa, que é usado como antihipertensivo, e a cimetidina para gastrite, tá? HIV, ok, né? A gente sabe que a prevalência é bem aumentada em quem é HIV, e alguns quadros neurológicos bem importantes, como Parkinson também, tá bom? Também são fatores desencadeantes da dermatite seborreica. Eu não concordo com o calor, porque a piora que eu vejo é muito no frio, tá bom? Alguns podem concordar ou não, porque eu usei a palavra principal, tá bom? Porque eu amo psoríase, né? Amo a doença. A dermatite seborreica possui como principal diagnóstico diferencial a psoríase. 67% responderam sim, 33% responderam não. É sim, gente, tá? Porque eu quis me referir ao couro cabeludo, tá? Tudo bem que psoríase não costuma pegar o rosto, mas quando tem dermatite seborreica em couro cabeludo, às vezes até quem tem um olho muito treinado, que faz psoríase, que é o meu caso, se confunde e fica na dúvida se é DS ou se é pso. A gente faz a biópsia. Mas como é que eu vou diferenciá-la então pela clínica se eu não quiser biopsiar? Vamos lá então. A dermatite seborreica vão ser crostas mais amareladas, mais tipo gordurosas, ok? Que vão se restringir ao couro cabeludo basicamente. Mas lembrar que na medicina, né? Não tô falando nem só de dermato, é uma ciência que não é exata, né? Então tudo pode acontecer. Tem um monte de doença que sempre fala nos livros e capítulos, né? Mas existe a forma atípica, que daí tudo que tu leu, tu joga fora, porque tem a forma que pode vir e tu nunca vai descobrir se não biopsiar, tá bom? Como é que é a psoríase do couro cabeludo? Porque eu posso ter psoríase, uma doença imunogenética, somente com acometimento do couro cabeludo, assim como eu tenho uma paciente minha, criança de Campinas, que tem só psoríase ungueal, nas 10 unhas das mãos e nas 10 dos pés, e nem tem história familiar, tá? A psoríase de couro cabeludo são escamas mais prateadas, gente, tá bom? Lembrando que pode sim só acometer o couro cabeludo, mais grudadinhas no couro cabeludo, até descreveria, são mais grossas um pouco, tá? Mas isso também é tão relativo e geralmente vai além do cabelo, tá? Então seria tipo aqui na frente, assim, exagerando muito. Mas o clássico da psoríase é quando vai pra nuca, aqui atrás, tá? Então não fica restrito só a área com cabelo, vai além. Deu pra entender? Ou fui muito prolixo aí? Eu vou atender. A alimentação rica em gordura e frituras ocasiona dermatite seborreica. Vamos falar, pode predispor. 80% responderam sim, 20% responderam não. Essa vocês erraram, tá? Alimentação rica em gordura e fritura, claro que não é saudável pra nada, né?
em relação a colesterol, triglicerídeos, vai elevar muito, né? Mas a princípio não é porque eu vou comer só fritura ou gordura que eu vou ter dermatite seborreica. Então não é considerado um fator desencadeante não e nem um fator predisponente da doença. Então essa daí a resposta é não e a grande maioria aí 80% erraram, tá bom? Perdoem, gente, eu tava atendendo, eu não sei onde é que eu parei, tá? Vou falar da clínica, então, tá? Né? Então, são 2 grandes grupos acometidos, então, os lactentes, né? Começa na primeira semana de vida, geralmente, né? Nos recém-nascidos, e geralmente dá só no couro cabeludo, a gente chama de crosta láctea. Nos adultos, então, acomete, então, couro cabeludo também, região da glabela, uma área super atingida, bem característico. Aqui os cantos nasais, né, que a gente chama fossa canina, sobrancelhas, cílios, que a gente chama blefarite, e pode pegar outros locais também do corpo, como a área inguinal e a região genital, tá? Mas é mais comum realmente no rosto, é onde eu mais vejo, região retroauricular, dentro do pavilhão também é comum, tá? Então assim é no adulto e no recém-nascido, certo? Coceira, né? Daí acho que todos os autores são unânimes aí, todos falam que o prurido é variável, né? Que alguns relatam coceira e outros não, tá? A maioria dos meus pacientes não relata coceira não, dando minha opinião aqui, exceto no couro cabeludo. Alguns relatam algum prurido, mas também de não alta intensidade, que é discreto, tá? Então eu vou falar como eu faço, tá bom? Geralmente eu utilizo os shampoos antifúngicos, a gente tem muitos bons no mercado. Eu raramente manipulo os shampoos. Há alguns casos esporádicos quando não tem para um paciente X ou que é hipersensibilizado que eu manipulo. Senão eu uso os prontos mesmo porque tem marcas muito boas, tem até os que são esfoliantes e tem com todos os tipos de antifúngicos aí, tá? Então eu sempre associo algum shampoo antifúngico bom mesmo por um tempo variável, já que a doença não tem cura, mas tem controle. Também temos bons produtos para o rosto, né, em base de creme mesmo, de passar, de várias marcas legais. Eu acho que as marcas estão investindo mais na dermatite seborreica, até porque é uma doença que está cada vez, na minha opinião, mais comum. E casos severos eu associo sim antifúngico oral, mas é total minha conduta. Eu não vejo isso tanto na literatura. Mas quando o caso está tão grave que o paciente tem tipo no tórax, no rosto, couro cabeludo, e já tratou e recidivou e às vezes voltou pior, né? Tipo, melhorou, daí ficou bem um tempo e voltou e tá pior a crise, digamos assim. Eu acabo associando um antifúngico de amplo espectro com ótimas respostas. Então é uma conduta minha que eu gosto. Alguns falam de isotretinoína oral em baixíssimas doses, como uma dose seborreguladora para diminuir a seborreia. Não costumo fazer, aliás, não faço, tá? Mas está escrito isso na literatura. E é isso da doença, tá? Espero que vocês tenham gostado no vídeo. Comentem aí, foi acho que um dos vídeos mais pedidos agora, tá bom? Devido à alta prevalência da doença, tá bom? Agendem sua consulta, curtam o canal, se inscrevam, ativem as notificações, tá bom? E deem sugestões de temas, tá bom? Então essa foi as explicações sobre a dermatite seborreica, o que é, as causas, como trata e assim vai. Beijos, gente, fiquem com Deus.